E é bem verdade que uma das coisas que acontece hoje no nosso meio é isso. Geração de Jairo, geração que quer brilhar mais que Jesus, quer aparecer mais do que Jesus, quer falar aquilo que Jesus não está dizendo, quer dizer, irmãos, e isso, eu tenho vivido isso com Deus, né? Não é porque a gente é melhor do que ninguém, não, nós somos piores que todo mundo. E Deus me tirou da prostituição, do lesbianismo, do alcoolismo, das drogas. Eu sempre conto meu testemunho. Só que o que acontece? Hoje às vezes a gente entra na sinagoga, a gente entra nas igrejas e as pessoas não pregam mais o evangelho do arrependimento. E eu pergunto para você, cadê na Bíblia algum profeta que só entregou chave de coisa, que só entregou bonanças para a pessoa? Não, porque o evangelho de Deus diz que ele que quiser vir após mim, negue-se a si mesmo, tome a sua cruz e siga-me. Mas o problema da geração de hoje é que quer brilhar, é que quer falar, que quer cantar, que quer louvar, quer aparecer, quer ganhar seguidores, quer ganhar aplausos. Eu quero ver na Bíblia algum profeta que recebeu aplausos por pregar o evangelho de Cristo. Não existiu. E a gente vive essa geração, e isso tem me confrontado muito. Eu falo, Senhor, esses dias atrás eu entrei, foi ontem mesmo, antes de ontem, até falei com a pastora. Eu entrei no Instagram, eu fui ver aqueles stories. Eu não sou muito de olhar não, mas eu fui ver. E eu olhei, eu vi uma amiga minha pregando. Porque a gente que está na igreja, eu tenho uns 6 anos pela misericórdia de evangelho. Deus me tirou do mundão. E eu sempre falei para Deus, Deus, o dia que o Senhor me converter, me converte de verdade. Porque eu não quero ser mais ou menos. Porque a Bíblia diz, aquele que for morno, vomitar-te-ei. Prefiro que seja frio ou quente. Mas quem for morno, Deus, Jesus, vomitará. E aí eu falava para Deus, Deus me transforma de verdade, me muda de verdade. Eu era muito louca no mundo, eu dava lugar para o diabo mesmo. E eu falei para Deus, Deus, o dia que o Senhor me chamar para a tua presença, me chama de verdade, muda a minha história, me transforma, me ajuda. Ninguém está de pé aqui porque a gente é bom, não. A gente está de pé por causa da misericórdia dele. Às vezes eu falo para Deus, Deus, eu não vou suportar renunciar a isso, eu não vou suportar largar isso para trás. E aí Deus fala, quem te disse que a força é sua? A força ainda é minha. Só faz o que eu estou te falando, que quem desce com a força ainda sou eu. Aí eu passei lá os stories. Quando eu passei os stories, irmãos, aí tava lá uma pregação, e era até uma pessoa que é muito amiga minha. E uma pregação, Deus vai te dar, Deus manda te dizer que Deus vai fazer. E eu fico olhando para o evangelho que eu sigo com o Senhor. Eu não sou melhor do que ninguém, não, sou pior do que todo mundo. Mas o que acontece? O evangelho que Deus fala comigo, o evangelho que Deus revela a mim, o evangelho que Deus me mostra, ele sempre, todos os dias, ele requer algo de mim. Todos os dias, hoje mesmo, irmãos, é uma guerra, porque todos os dias ele mostra algo que ele quer mais. Ele quer mais, ele quer mais. E a Bíblia diz, aquele que está limpo, se limpe-se mais. Aquele que está sujo, suje-se mais. Mas ninguém quer mais pregar sobre isso. Aí estava lá pregando, vou te dar, Deus manda te dizer que vai fazer, Deus manda te dizer que vai acontecer. Eu olhei, Jesus, eu não suporto ir para a igreja, Senhor. Eu não tenho mais vontade de ir para a igreja. Porque quando eu sento na igreja, sabe por quê? Antigamente, quando eu sentava numa igreja, vinha aqueles ex-craqueiros, aqueles ex-traficantes, aquelas pessoas que Deus arrancou do mundo, que não sabiam mal ler. Mas quando pregava, eu tinha medo de cair da cadeira para trás, de tanto que eu tremia, porque eu sabia que Deus ia me confrontar. Aí eu falo para Deus, Deus, eu não quero mais ir para a igreja. Eu não quero, porque eu não ouço mais o seu evangelho da verdade. João Batista, quando pregava, ele pregava, arrependei-vos, raça de víboras, pois é chegado o reino de Deus. Eu ficava com medo, eu ficava tremendo. E aí eu tive uma visão, irmãos. E quando eu fechei os olhos, eu falei, Senhor, me perdoa, porque eu devo estar pecando contra o Senhor. Eu não tenho mais vontade de ir para a igreja. E eu falei, eu devo estar pecando contra o Senhor. E aí rapidamente, irmãos, eu não tenho visão aberta a olhar. Se eu dormir, Deus me revela tudo pela misericórdia do Senhor, né? Tudo aquilo que eu preciso saber. Se eu dormir, se eu fechar o olho e tudo mais, é muito difícil eu ter visão aberta. E aí ontem, pela misericórdia do Senhor, quando eu vi, ontem não, antes de ontem, quando eu vi essa moça, eu vi uma cruz invertida. Porque a gente fica pensando que o anticristo vai vir. Não, o anticristo já está aqui, está no meio das igrejas. E é tempo da gente acordar. É tempo da gente pedir a Deus para abrir nossa visão. É tempo de a gente pedir a Deus para Deus confrontar o nosso caráter, mudar a nossa vida, a nossa forma de viver. E Jairo